Shalom, queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de um texto que está no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 4, do versículo 18 até o versículo 22. Nesse texto, a Bíblia começa dizendo que Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Nesse texto, o primeiro verbo que é apresentado é o verbo caminhar em andamento. Jesus caminhando, Jesus em movimento, Jesus fazendo, Jesus operando. Jesus não está parado, Jesus está em constante movimento. E ele não está caminhando separado, ele está caminhando junto. E aqui junto ao quê? Junto ao mar. O mar, ele simboliza o caos. Lá em Apocalipse, o mar simboliza, lá no capítulo 17 de Apocalipse, o mar simboliza os povos, as multidões, as nações e as línguas. Significa que o mar também simboliza as vozes da multidão, a voz do povo, a voz das nações. O que é que as pessoas estão dizendo hoje? Quando você liga a TV, quando você lê o jornal, qual é a voz? O que diz a voz que você está escutando? Jesus caminha junto, ele caminha paralelo, mas ele não está nessa voz. E ele vê dois irmãos. Jesus vê, Jesus não está alheio, Jesus não está fora, ele está dentro e ele vê. Ele olha para você, ele olha para mim, ele sabe tudo, ele vê e muitas vezes a Bíblia fala, ele viu o que aconteceu com você, ele viu o teu passado, ele viu quando você foi rejeitado, ele viu quando o problema começou, ele viu quando a enfermidade começou e ele continua vendo. E o Senhor Jesus vê dois irmãos chamados Pedro e André que lançavam redes ao mar. Esses homens também estavam em movimento. Esses homens não estavam desocupados, esses homens estavam realizando. E é nessa condição que o Senhor Jesus chama discípulos. Se você foi chamado, e todos nós fomos chamados, nós não podemos dar a desculpa. Ah, mas nós estamos fazendo algo, nós estamos trabalhando, eu estou ocupado. Não dê essa desculpa para o Senhor Jesus, porque Ele não chama ninguém que esteja parado. Ele chama homens que estão em movimento e eles estavam lançando rede ao mar, sabendo, né, desta simbologia, né, de que o mar representa o caos, que o mar representa a voz, as vozes humanas, eles estavam buscando palavra lá, nas vozes, não é? E aí a Bíblia fala, porque eles eram pescadores, e nós também somos pecadores e pescadores, né? Nós somos pescadores porque muitas vezes nós vamos buscar uma palavra lá fora, no meio do caos, no meio do problema, no meio da negatividade, no meio da informação incompleta, no meio da informação mentirosa. Nós estamos num momento de pandemia, todas as redes, né, de TV estão divulgando os grandes números de mortes, que são realmente muitos e muito preocupantes. Muitas famílias estão enlutadas e muitas famílias também estão celebrando, né? Porque algumas famílias estão enterrando pessoas, mas outras famílias estão celebrando que pessoas estão sendo curadas, e isso é verdade. A Bíblia fala que dentro da igreja nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. O tempo todo, ao nosso redor, tem alguém de luto, mas também tem alguém celebrando, e a verdade são as duas informações contadas ao mesmo tempo. Não dá para falar só de alegria. Falar, olha que maravilha, tanta gente está recebendo seus parentes de volta. Isso é mentira. Não dá para falar, olha que coisa tenebrosa, que tristeza, tanta gente está enterrando os seus mortos. Isso também é mentira, porque existem as duas informações e a verdade é consistida de todas as partes da informação, ok? Muito bem, aqui no versículo 19 o Senhor Jesus diz, vinde após mim. Ele faz um chamado para esses homens e ele fala, venham andando atrás de mim. Após é atrás, né? Jesus vai na frente e nós vamos atrás. Se nós olhamos para trás, nós não enxergamos Jesus. Se a gente olha para o passado,
se a gente olha para aquilo que ficou, para a raiz de amargura, para aquilo que ficou para trás, nós não vemos Jesus. Agora, quando você olha para frente, você vê aquele que te chamou. Ele não sai dali, ele continua ali, ele está conosco todos os dias. Inclusive, este evangelho aqui diz no último capítulo, a voz do Senhor Jesus falando com você, estarei convosco todos os dias. Aleluia. E aí ele fala, eu vos farei pescadores de homens. Ele chama e ele se responsabiliza. Ele chama e é ele quem vai fazer. O que nós temos que fazer é o que os discípulos fizeram aqui. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Que hora que é a hora de mudar? Imediatamente. Que hora que é a hora de deixar o passado para trás? Que hora que é a hora de deixar a voz da multidão, a voz do caos? Imediatamente. É agora e é hoje, é imediatamente, porque Jesus está falando conosco agora. Imediatamente nós devemos deixar para trás as coisas que para trás ficam e seguir rumo, né, ao alvo, que é Cristo. O Senhor Jesus está indo na frente. Passando adiante, no versículo 21, o Senhor Jesus viu outros dois irmãos que também estavam ocupados, que também estavam fazendo algo. Eles estavam consertando redes. Enquanto uns pescam, outros consertam redes. E Deus chama para dentro do reino, e Deus vocaciona para discípulos, alguns para pescar, outros para consertar redes. Porque a coisa mais desagradável do mundo é você pegar uma rede. Eu tenho muita experiência com isso, que eu trabalhei 8 anos com pesca. É horrível você lançar a rede, encher a rede de peixe, sentir o peso dos peixes na rede, e aí muitos peixes, se não todos, escaparem, porque a rede está furada. Há tempo para pescar, há tempo para consertar a rede, e isso tudo acontece no mesmo dia. No mesmo dia, uns estão pescando e outros estão consertando redes. Aqueles que consertam redes, o consertar das redes, ele transmite uma mensagem para nós. Todos os peixes ficarão dentro da rede. Eu entendo essa palavra como uma palavra inclusiva. Quem é que vai entrar na igreja? Todos. Para quem é a palavra do Senhor Jesus? Para todos os que ouvirem. Mas até para o pecador, olha, todos nós somos pecadores, especificamente, quem é que precisa de médico? Aqueles que estão enfermos. Então essa palavra, ela diz que o fechar, né, dessas roturas, desses rompimentos, desses furos e buracos nas redes, significa que não é para ninguém escapar, não é para ninguém ficar de fora. A palavra se encarrega de transformar aqueles que foram chamados para dentro da igreja. Amém? Não somos nós que vamos fazer essa seleção. A palavra fará a transformação. Eu entendo que esse texto fala também sobre preconceito. Nós devemos abolir o preconceito da nossa vida. Nós devemos abolir o preconceito dentro da igreja. Todos foram... Mas aquele é muito problemático. Aquele é muito ranzinza. Aquela lá, vixe, olha, piriguete. Isso está abolido no nosso meio. A palavra transforma. Confie no Jesus que chama. O que chama tem poder para transformar. Amém? E a palavra diz que esses que consertavam a rede, também no mesmo instante, deixaram o barco e seguiram a Jesus. Esse é o chamado do Senhor Jesus para você e para mim. Nós não podemos ser aqueles que abrem buracos nas redes para os peixes escaparem. A Bíblia fala aqui que o Senhor Jesus nos torna pescadores de homens. Então, quando há furos na rede, quem escapa, quem vai embora, quem se perde, são vidas humanas. O Senhor Jesus não nos chamou para perder vidas humanas.
que todo preconceito saia da nossa vida em nome de Jesus, que nós estejamos engajados nessa vocação, nesse chamado, porque aquele que chama tem poder para nos transformar em pescadores. E a última coisa que eu quero te mostrar nesse texto é que Jesus é mestre. Ele continua sendo mestre. Tanto naquela época como nos dias de hoje, os mestres, aqueles, né, que fazem mestrado, né, que trabalham nos grandes círculos acadêmicos, que discursam nos grandes círculos acadêmicos, são aqueles que escolhem discípulos. Os discípulos, eles se degladiam entre si para serem escolhidos pelo mestre. Os discípulos mostram para o mestre que eles são os melhores, que você deve escolher a mim, porque eu sou o melhor. E esse mestre aqui, ele vai atrás do discípulo. É o mestre humilde. É o mestre que não é arrogante. É o mestre que chama pessoas como Pedro, e a gente conhece bem a história de Pedro, pessoas como André, como João, como Tiago. A gente sabe, não é, da instabilidade de Tiago, a gente sabe da instabilidade de Pedro, não é? Da sensibilidade e até mudança de humor de João. Uma hora ele é o discípulo que fala de amor, outra hora ele pergunta se Jesus quer que ele ore para que desça fogo do céu. Né? O discípulo do amor fala assim, o senhor quer que eu mate todo mundo agora, descendo fogo do céu? E aí Jesus fala assim, você não sabe de que espírito você é. Né? O mestre humilde, que fala de amor, que não fala de preconceito, ele põe todo mundo para dentro da igreja. E o nosso trabalho é falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai transformar o pecador em pescador. Não sou eu, não é você, não é o teu poder, não é o meu. É o poder do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse mestre generoso, esse mestre que vai atrás do discípulo, que desce do púlpito, que desce do palanque, que desce do título e vai atrás. Vem aqui, vem ser meu discípulo. Eu vou transformar a tua vida e vou transformar a vida daqueles que estão ao teu redor. Receba essa palavra em nome de Jesus.